O Luiz Fernando, da USP de Ribeirão, mandou um eletro para a gente, e é um eletro bastante interessante. A gente acabou trocando algumas mensagens. Eu falei para ele que gravaria um vídeo discutindo o eletro. Isso porque teve alguns detalhes do eletro que me chamaram bastante atenção e eu acabei dando uma lida a respeito do assunto. E falei para ele que iria tecer alguns comentários para explicar o que eu havia escrito. Então, Luiz, antes de mais nada, parabéns pela conduta. Dentro daquilo que a gente tem de arsenal no Brasil, vocês agiram de forma muito correta. É uma paciente grávida, com uma série de restrições por conta da gravidez, complicada por uma hipertrofia septal. Então, aquilo que vocês fizeram correto, parabéns. Quando eu olhei o eletro, aquilo que me chamou muito a atenção foram alguns detalhes. Primeiro, a velocidade da taquicardia. É esperado que vias anômalas tenham uma taquicardia um pouco mais rápida, mas essa está rápida demais. A outra coisa que chama bastante atenção no eletro é o que acontece na ativação ventricular. Quando a gente olha as precordiais em V1 e V2, dá para perceber bem claro um R de excreção muito rápido. É o que nós esperamos na taquicardia supraventricular conduzida com aberrância. A ativação começa pelo sistema de ativação convencional e termina para a ativação muscular, alargando a parte final do QRS. Mas quando a gente olha AVR, é um AVR puramente negativo. E esse é um dos critérios para arritmia ventricular. A outra coisa que é meio incomum é a transição da onda R de V1, que é relativamente pequena, para uma onda R quase pura em V2. Tudo bem, o paciente tem hipertrofia e isso pode até justificar, mas não é uma coisa que a gente vê o tempo todo. A outra coisa que a gente fica muito curioso observa como são semelhantes as ativações das derivações durante ritmo sinusal e durante a taquicardia. D3 é diferente, mas as demais seguem exatamente a mesma polaridade. Muda um pouquinho quando a gente olha as precordiais. V1 é concordante, V2 e V3 não, mas as demais são todas muito concordantes. A impressão é que como se estivesse passando pela via. Bom, não é porque há uma mudança considerável em V2, V3 e D3. Então, uma explicação para isso pode ser a presença de duas vias. O eletro e o caso da paciente não se encaixam nos critérios clássicos. Mudança de onda P nas derivações durante a taquicardia de QRS estreito, 2 padrões de pré-excitação e assim por diante. Mas quando você olha na literatura, quase todas as publicações de várias vias anômalas seguem quase sempre esse padrão. O primeiro vetor nas precordiais de excreção rápida e AVR negativo. Por que é a explicação que se dá? Vamos imaginar, e não é o caso dessa paciente, o caso dessa paciente as vias anômalas parecem ser septais, mas vamos imaginar duas vias anômalas, uma localizada na lateral esquerda e outra na lateral direita, bem distantes uma da outra. Numa taquicardia como essa, a ativação retrógrada se faria por uma via. Aconteceria a ativação do átrio, e depois da ativação do átrio, a ativação desceria pelo nó AV e desceria pela via. A descida da ativação pelo nó AV ativa o septo, e a ativação septal causa a onda R de excreção muito rápida. Quase ao mesmo tempo, a ativação desce pela outra via, ativando o ventrículo, o que faz a porção do AVR toda negativa. Dentro do ventrículo direito, essas duas ondas se chocam e se anulam, e o restante da ativação ocorre no ventrículo esquerdo e atinge a via acessória do outro lado. A pergunta que se me fez foi, e a adenosina não reverteria o problema? Bom, fato é que, se nós pegarmos uma via anômala com essa característica, e nós fizermos a adenosina bloqueia o nó atrioventricular e interrompe a taquicardia. O raciocínio que você deve ter feito é por que o ciclo que passa pela outra via anômala não fecha o circuito? Isso é possível, mas a explicação que a gente dá é que num ciclo de taquicardia onde isso daqui acontece, anterógrada e retrógrada por duas vias anômalas distintas, veja bem, o tempo de ativação dentro do átrio é alguma coisa próximo de 60 milissegundos. O tempo de ativação da via até o septo, algo em torno de 30. A passagem do vetor pelo septo, cerca de 50 milissegundos. E, por fim, a ativação no ventrículo até a outra via, algo em torno de 60 milissegundos. Se você somar esse ciclo,
dá menos que 200. E o período refratário do ventrículo é acima de 200. Essa taquicardia ocorre, mas ela é muito rara e quando ocorre é muito grave. Normalmente fibrilação ventricular e morte do paciente. Bom, enfim, é uma taquicardia muito rápida, sem dúvida. Isso é um sinal de malignidade da via, numa paciente que tem restrição ao uso do raio-x e que vocês vão colocar para uma ablação sem uso de radiológico. Numa via provavelmente relacionada ao septo, o que de vez em quando gera surpresas. Não dá para afirmar que são múltiplas vias, mas é bom estar em mente quando vocês colocarem no estudo eletrofisiológico para não serem tomados de surpresa. De novo, parabéns pela conduta e segundo, lindo eletro.